Fala aí, moçadinha, beleza? Faz muito tempo, mas realmente faz vários meses que eu gostaria de falar sobre comando de válvula, mas é um assunto muito difícil, eu acho, muito difícil de explicar, tá? E queria colocar uma luva, mas vou colocar uma outra. O que eu queria falar sobre o comando de válvula? Não queria ficar falando de levante, cruzamento, todo esse blá 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 que a gente sempre escuta. Mas eu queria falar de algo que se fala pouco, que é justamente a parte mais importante do comando de válvulas. Mas, opa, tem alguém cantando pneu aí. Mas eu acho que é muito difícil de explicar. Realmente muito difícil de explicar. E se eu começar a explicar de uma maneira com muito detalhe, vai ficar monótono, você vai querer mudar de canal, tá? Você vai falar assim, pô, o que esse cara tá me enchendo o saco? Infelizmente, pessoal, infelizmente, no campo do motor, eu posso dizer que realmente é muito complexo. É um assunto, motor é um assunto realmente muito complexo. Se a gente quer entender realmente como funciona, o porquê das coisas. E mesmo quando você fala com alguém que se diz que é vidrado nisso, que trabalha com isso, são poucas as pessoas que querem, como é que chama? Como é que eu posso dizer isso? Pegar o tempo, assim, se consagrar um certo tempo para estudar e entender. Só que tem uma hora que não dá mais para estudar sozinho. Principalmente em matéria de comando, tem uma hora que você vai precisar discutir com pessoas que entendem muito e você vai precisar de uma série de ferramentas que são muito caras e são complexas de utilizar. Mas eu queria só pegar um pouquinho do teu tempo, pega um copo d'água, vai tomar uma cerveja, vem aqui, senta e tenta prestar atenção no que eu vou falar para você, que é um assunto super importante, que eu tenho quase que certeza absoluta que você nunca entendeu e você nunca ouviu falar do que eu vou falar hoje sobre comando de válvula. E o mais interessante, que o que eu vou falar agora para você, provavelmente você não vai acreditar. E por uma razão muito simples. Você não me conhece, você não sabe quem eu sou, e o que eu vou falar para você, você não vai gostar de saber. Porque eu vou falar para você que 99% das pessoas que compram o comando de válvula, que instalam, quando eu digo 99%, é o amador como é o profissional, tá? Fazem de uma maneira que eles acham que estão fazendo corretamente, mas eles estão passando ao lado da verdade. E infelizmente, aquela marca que você adora, que provavelmente é americana, que vende aquela imagem que eles são o número 1 em matéria de comando de válvula, eles aproveitam da tua, não vou dizer que ingenuidade, mas tua falta de conhecimento aprofundado. Tá? E isso é um pouco, eu acho que tem um lado meio que mal honesto deles. E não é para falar mal deles, mas é que não é justo. O problema é que o assunto é extremamente complexo e eu vou tentar te falar em alguns minutos uma outra maneira de ver o comando de válvula, e o intuito desse diálogo é que você possa se interessar por um outro lado do comando de válvula na hora que você vai escolher o teu comando de válvula. E é uma outra maneira de ver na hora de instalar, que é o mais importante, tá? A mola de válvula, por exemplo, do teu comando, porque você comprou o teu comando de válvula, eu quero comprar a mola de válvula que o fabricante me diz para utilizar, ele vai me dizer uma altura, uma pré-carga, uma carga que quando a válvula estiver aberta, elas não são boas, esses valores não são bons. Portanto,
Você está usando, você é um bom mecânico, você é um bom preparador, e você está usando tudo que o fabricante te indica. Só que eu te garanto que se você fizer desse jeito, é uma montagem meia que não, completamente imprecisa, no sentido que você não conhece o teu comando como ele é realmente. É difícil, né? Tô tentando explicar e tá difícil. Pessoal, o negócio é o seguinte. Comando de válvula, o que é? Nada mais é que um eixo com um certo formato, e esse formato, que aqui é o lobe, né? Por exemplo, ele vai transformar um movimento rotativo em um movimento alternado, retilíneo, que é o movimento das válvulas. Isso aí você está cansado de saber. E aí o comando de válvula vai determinar quando que a válvula vai abrir, quando que ela vai fechar, quanto que ela vai abrir e quando que ela vai fechar. Tudo isso a gente sabe. Mas o que ninguém te explica é como se desenha um comando de válvula. E aí que está a grande complicação. Grande complicação. Pessoal, o comando de válvula ele é formado por um perfil, que provavelmente aqui não vai dar para ver, mas esse perfil do lobe aqui é só curva. Não tem uma linha reta, é só curva. Dá a impressão que tem linha reta, mas não tem. Tá? É tudo curva. Eu posso até admitir que tiver, mesmo que tenha. Vai. O problema é o seguinte, como que você vai determinar esse perfil? É aí que está a questão. Pessoal, quando você estudou geografia, acho que a maioria da geografia, o que eu estou falando? Geometria. O que o professor falou uma época? O que é uma reta? É um segmento, é uma continuação de pontos, né? Aí quando você tem uma série de pontos, você vai fazer segmentos e que vão transformar isso numa reta. E uma curva, o que é? É uma sucessão de retas, na verdade, que é uma sucessão de pontos. Então quer dizer que quanto mais pontos eu tiver para traçar meu perfil, mais preciso vai ser esse perfil, mais preciso vai ser o meu desenho. O problema é que sempre vai ter um espaço entre um ponto e outro. Aí que está o problema. Aí que está o problema. É a mesma coisa que se eu falar para vocês quantos números existem entre o número 4 e o número 5. É infinito, é infinito. Eu posso dizer 4,5, como eu posso dizer 4,2, mas como eu posso também dizer 4, e eu coloco quanta quantidade de zero que eu quiser, e é infinito. Eu sempre posso acrescentar um número a mais, pouco importa se é o 0, 2, 3. Então assim, entre o 4 e o 5 tem infinitos pontos. Entre vários pontos que eu dei aqui para desenhar meu perfil, tem infinitos pontos. Como que eu vou determinar o traçado entre esses pontos? Eu vou fazer cálculos matemáticos, vou fazer umas derivadas. Tá? Cálculos matemáticos, estou muito simplificando, tá, pessoal? E nunca é suficiente, tá? Esse número de pontos para eu traçar esse perfil não são suficientes. E aí que está o X da questão, aí que está o grande problema dessa. Abrir uma válvula é um grande problema, é um grande desafio, porque a válvula está parada, de repente a gente vai iniciar um movimento de abertura. Então vai precisar de uma certa energia, vai precisar de uma certa velocidade. Quem diz velocidade vai dizer, a certo momento, uma aceleração. Já são coisas diferentes. Só que tem uma hora que a gente vai ter que começar a frear esse movimento. Tá? E aí a gente vai ter o que a gente chama de aceleração negativa. Ou seja, a gente está chegando perto da abertura máxima.
E lá vai ter uma aceleração negativa. A válvula está em fase, o movimento dela está em fase de desaceleração. É a mesma coisa com o pistão. O pistão está lá em cima, em ponto morto superior, desce, ele vai atingir a velocidade máxima dele e de repente ele vai, em um certo momento ele vai começar a reduzir a velocidade dele, porque quando ele chegar lá embaixo tem uma hora que ele vai parar, então ele vai parar, é velocidade zero. E depois ele vai começar o movimento dele de novo, vai começar a subir. Aí tem uma hora que ele vai atingir a velocidade máxima dele e de repente ele vai começar numa fase de desaceleração, o que a gente pode chamar de aceleração negativa. A válvula é a mesma coisa, mesma coisa. Tá? E é aí que é o grande problema, grande problema. E aí você vai ter, como é que eu posso explicar isso, pessoal? Essa desaceleração, essa aceleração do movimento, a velocidade de movimento da válvula, em todo nessa configuração de válvula fechada, válvula aberta, válvula que vai começar a fechar de novo, é muito difícil de conseguir um bom perfil. E o que seria um bom perfil? Um bom perfil seria que eu abrisse a minha válvula suavemente, bem suavemente, eu vou atingir uma velocidade máxima de abertura, depois eu vou começar suavemente frear ela até que ela atinja a abertura máxima. E depois começar o movimento de novo, ela vai começar a fechar a válvula, né, porque o comando vai continuar virando. E de novo, no momento de fechar a minha válvula, eu vou partir do movimento zero, ela está parada, né? Quando ela chegou na abertura máxima, ela ficou parada ali. Mas o meu comando está girando ainda. E aí eu vou começar de novo a fechar ela. Então tem que começar esse movimento suavemente, ela vai atingir de novo uma velocidade máxima, e depois eu tenho que frear ela para que ela possa se assentar na sede suavemente. Só que se eu fizer isso muito devagar, eu não estou tendo um bom comando. O meu comando, o ideal seria que a válvula abrisse de uma vez só, instantaneamente. Abertura máxima fica o tempo que eu quero e depois fecha. Só que mecanicamente é impossível fazer isso. Se eu tiver um comando que tem uma abertura ou um fechamento extremamente rápido, extremamente agressivo, que eu não respeito nenhuma lei de levante, eu não vou ter mais um deslizamento do meu tucho no perfil. Eu vou ter um estado de engripamento. Vai ter uma carga tão elevada, uma condição tão elevada, que vai engripar. Então, quando eu faço um perfil de comando, quando eu desenho um perfil de comando, existem leis muito importantes que têm que ser respeitadas. Como é que antigamente se fazia um comando? Não se entendia muito bem, apesar que tinha já leis de levante. O que é essas leis de levante? Essas leis de levante é simplesmente falar, se eu viro tantos graus meu comando, eu posso abrir tantos milímetros a minha válvula. Mas eu não posso abrir muito mais do que isso, porque senão vai começar a engripar e eu perco muita potência, porque vai gastar muita energia, e não somente isso, eu não tenho material que vai resistir, e vai desgastar todo o meu comando, vai estragar o tucho. Se eu tiver um sistema por vareta, balancinho, não vai funcionar, vai se estragar extremamente rápido. E se estragar realmente muito rápido, quer dizer que teu comando não é bom, esse perfil não é bom. Então, antigamente se fazia desenhos técnicos, mas se fazia um perfil desse tamanho. Sem brincadeira, desse tamanho. Às vezes fazia desenho de 2 metros. Você ia em fábrica de comando, nos anos... Isso se fez desde do começo dos motores até nos anos 50 fazia.
Você ia num fabricante de comando, os caras faziam uns perfis desse tamanho. Por que o cara fazia um perfil desse tamanho? Porque quando ele reduzia na escala a um perfil desse tamanho, ele tinha um número de coordenadas muito maior, ele tinha um controle melhor do perfil do comando. Tá complicado de me acompanhar, né? Com certeza. Hoje em dia, os fabricantes de comando de ponta não fazem mais desse jeito. Eles fazem o caminho inverso. Eles vão estudar o que eu preciso para o meu motor, bem específico, mas em vez de ficar estudando que perfil eu vou fazer, eles vão estudar o jerk, é um elemento extremamente importante, mas eu não vou explicar o que é isso hoje, mas é um dado extremamente importante, talvez o mais importante, no meu ver, em termos de comando. E aceleração, velocidade, tá? São dados realmente muito importantes. E no começo do vídeo eu falei assim, o fabricante ele é meio desonesto. Por que ele é meio desonesto? Simplesmente você mesmo fazer a prova. E eu te garanto que o que eu estou falando é a verdade. Mas eu acredito que você não vai me acreditar. Mas basta fazer o seguinte, entra em contato com o teu fabricante preferido e fala assim, olha, fulano, eu quero comprar esse comando de válvula aqui. Só que com uma condição, eu só compro o teu comando se você me dá o valor do jack. E aí, você vai ficar surpreso com a resposta que ele vai te dar. Ele não vai te dar esse valor. Só que ele não sabe que você tem um leitor de perfil de comando. Como é que funciona esse leitor de perfil de comando? Eu vou colocar o meu comando numa máquina. Vou colocar ali entre pontos. Eu vou fazer uma leitura do perfil dele. Mas não é tão simples assim, porque eu tenho que respeitar uma série de pontos. Como, por exemplo, controlar o meu run out. O que é o run out? Run out é o empenamento natural do comando de válvula. Todo comando de válvula tem um empenamento. Tá? Ele não vira, mesmo que ele seja de ótima qualidade, eu vou exagerar, mas ele gira desse jeito. E o run out, nesse lobby, vai ser diferente desse, que vai ser diferente desse, que vai ser diferente desse. E você vai ter que tomar em conta disso. Complicado, né? Como é que eu vou fazer essa leitura? No mínimo, 3.600 pontos de medida. E eu tenho que utilizar, no mínimo, hoje em dia, 5 casas atrás da vírgula. E uma vez que eu fiz isso, vai te pegar já um bom tempo, tá? Você tem uma boa máquina. Eu fiz um perfil desse comando. E aí, através de um software, na verdade vai precisar de 3 softwares. Você vai elaborar o comportamento do teu comando de válvula. O que vai mudar muito é que você pode ter um comando de válvula que vai atuar diretamente no tucho, que vai atuar diretamente na válvula. Você pode ter um sistema que vai fazer um movimento através de um balancinho. Se tiver um balancinho, talvez você tenha uma vareta. Então, quer dizer, são vários outros componentes que vão fazer parte integrante do teu sistema. É um conjunto mais pesado e ainda mais vai ser mais complicado ainda. Mas eu não vou entrar em detalhe. Olha que eu estou tentando falar de um assunto muito complexo de uma maneira muito simples. E está difícil de explicar, não sei nem se você está ainda
aí me escutando. Qual que é o que eu queria passar para vocês, pessoal? O que eu queria... Estou tentando falar de uma maneira muito simples, mas o que eu queria que vocês entendessem? Não caia nessa rotina de ser um simples comprador de comando de válvula, que você chega lá e fala assim, moço, eu quero esse comando de válvula aqui, me dá o pratinho, me dá a mola, e você monta desse jeito. Porque se você montar como o fabricante te diz, vai ter um elemento que você não tem a mínima noção. O fabricante vai te dizer mais ou menos a gama de rotação de utilização do comando de válvula. Só que ele não vai te dar o regime máximo de flutuação da tua mola. Tá? Isso é um dado extremamente importante. Pensa nisso. Então quer dizer o seguinte, que ele vai te dar uma mola, provavelmente não, é certeza, muito mais, eu vou falar entre aspas, mais dura do que ela deveria ser. Então você está perdendo energia com isso. Por que você está perdendo energia e por que o fabricante te dá essa mola que com certeza não está longe de ser o ideal? Porque ele não te conhece e ele não sabe como você vai usar esse motor, esse comando de válvula. Então ele é obrigado para ele se proteger, como fornecedor de uma peça, uma margem de segurança enorme. Por exemplo, existe uma marca muito famosa de carro francês, que eu não vou citar o nome, ela é conhecida entre os preparadores europeus, que na versão original dos motores dela, ela dá uma margem de segurança que é acima de 1.500 rotações por minuto. É enorme. Aí você vai falar assim para mim, mas se o cara errar a marcha, tem uma margem de segurança boa. Se você quiser, tá? Mas é uma perca, em termos de preparação, é uma perca de energia enorme. A gente está falando de mais de 10 cavalos que você ganharia só mudando um pouco a dureza da tua mola. Não é o termo correto que eu deveria utilizar, mas é que eu estou com dificuldade agora para traduzir isso em português. Então, qual que é o que eu posso falar para você a próxima vez que você comprar um comando de válvula? Compre um comando de válvula e peça para alguém que que é entendido do assunto, que faça uma análise para você. Eu tenho certeza absoluta que no Brasil está cheio de gente competente para fazer essa análise. Mas não deve ter muita gente não, tá? E aí, através de um estudo, através do teu tucho, da tua vareta, se tiver um caso, o teu balancinho, dá para fazer um estudo e saber como que você vai utilizar a tua mola. Será que eu vou usar a mesma carga que ele está me indicando? Talvez eu vou utilizar um pouco mais, talvez eu vou utilizar um pouco menos, talvez eu vou ter que utilizar uma outra mola de válvula, porque eu estou fazendo meu motor desse jeito, entendeu? Então, assim, isso eu chamo assim um lado meio que obscuro dos comandos de válvula. E a fábrica, eu realmente acho que ela é desonesta. Um outro lado típico do fabricante de comando de válvula. Quando você tem um diagrama de comando de válvula, meu comando é 270 com 110 de cruzamento, tem um avanço de tanto, ele tem sempre que te dar a medida de abertura quando foi feita essa medida. Porque dependendo de quantos milímetros a minha válvula abriu durante a minha análise de diagrama, vai mudar, entendeu?
Então, às vezes você tem um comando 320, você fala, olha lá, eu tenho um comando 320 que, na verdade, dependendo da medida de abertura que você tem, você fala assim, é bem menos, tá? E o fabricante utiliza isso. Geralmente, cada fabricante dá um valor de abertura quando ele faz as medidas. Por quê? Porque você tem um pouco de dificuldade para fazer a comparação. Mas, bom, dá até para fazer matematicamente o cálculo para comparar, tá? Quando, se você tiver um comando que te dá uma medida com 1,27 milímetros de abertura, o outro que deu com 2, o outro que deu com 1,5, o outro que deu com 1,85, pouco importa. Dá para você fazer um cálculo matemático, mas bom, pouca gente que quer dar o tempo para estudar, vai precisar estudar bastante, tá? Estudar bastante. Isso é o tipo de coisa que eu aprendi só aqui na Europa e com preparadores que quiseram pegar o tempo para me ensinar. Bom, eu fui atrás tal, e hoje em dia no meu trabalho, infelizmente não é aqui, no meu trabalho não posso mostrar para vocês, mas lá no trabalho eu tenho uma máquina de análise de perfil, e aí eu trabalho e faço. E fazendo isso, a qualidade dos meus motores aumentaram bastante. Então, o que você tem que guardar na tua memória? Pede para o fabricante. Próxima vez que você comprar um comando de válvula, pede para ele. Me dá o valor de aceleração. Me dá o valor do jerk. Me dá o valor de velocidade, tá? Você pode simplesmente de dizer do tucho, tá? Para ele. Vamos ver se ele responde para você. Mas pede do jerk. Fala só o jerk. J-E-R-K. Jerk. Jerk em inglês quer dizer... como é que eu posso dizer em português isso? Jerk. Traduzindo para o francês, eu utilizo mais o francês hoje em dia, é sucussa. É um empurrão, é um movimento brusco, tá? Que é o que você vai ter durante a aceleração negativa. É nesse momento que é um momento realmente muito importante, que é um momento que a válvula vai desacelerar e chegar na abertura máxima. Ela vai ter extremamente energia nesse momento que ela vai parar o movimento. E ali, ter a boa mola de válvula é simplesmente essencial. E eu não estou falando, eu estou falando só de um ponto, pessoal, mas não acabou ainda, entendeu? Porque depois tem a harmonia, as frequências de utilização. Será que a tua mola de válvula está utilizando a boa frequência? Você pode entrar num estado de harmonia, mas harmonia não é uma coisa boa, tá? Você vai entrar num estado de possível ruptura, quebra. Então, eu tentei falar um pouquinho sobre um assunto que é muito complicado. Falou? Abraço para todo mundo e quem sabe alguém hoje aprendeu alguma coisinha a mais. Falou!